Olá, olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal chegando. A Mel já se manifestou aqui, já está presente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o narcisismo. É um tema bem importante e muito desafiador para quem convive com uma pessoa que tenha transtorno. Bem-vinda, Jaqueline. A Mel está sempre presente nas lives, gente. Bem-vinda, Adriana. Sejam todos bem-vindos. Dá uns minutinhos para o pessoal chegando. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje e amanhã eu vou falar sobre esse tema do narcisismo, olhando, tendo um olhar sistêmico para isso, para a gente entender por que que uma pessoa desenvolve um transtorno narcisista, como funciona essa situação e o que fazer para se curar das feridas que são consequentes das dinâmicas narcisistas. E a gente vou trazer esse entendimento. A live de amanhã é a continuação da live de hoje, que o tema é bastante amplo. Então, eu quero trazer esse entendimento para, né, auxiliar quem é, já conviveu com alguém que tem esse transtorno. Bem-vinda, Nara Mireia. Seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem com você? Ai, tudo certo, graças a Deus. Gratidão. Que bom. Bem-vinda, Pri. Boa noite. Bem-vinda, IVT Única. Ivete Única, agora que eu entendi teu nome. Teu... É Ivete Única, né? Bem-vindo, Breno. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, acho que tem algumas pessoas que são novas aqui na live, né? Acho que o Breno é a primeira vez na live. Para quem não me conhece, eu sou a Yara das Águas. Eu sou terapeuta transpessoal, consultora, é, e canalizo músicas de rezo, trabalho também com xamanismo terapêutico. Deixa eu ver o que a Ivete colocou aqui isso. Ah, você tá gestante? Que bacana, parabéns! E já sabe se é menino ou menina? Ah, o seu nome? Ah, tá, agora que eu entendi. Interessante. Hoje a gente vai conversar sobre o narcisismo, um olhar sistêmico para essa situação. Todas as pessoas que convivem com um familiar ou com um cônjuge, ou até mesmo que teve um ex-companheiro ou uma ex-companheira que tem narcisismo, ah, acaba tendo muitas feridas emocionais, principalmente quando esse narcisismo acontece com pai ou mãe. Então, a gente vai, eu vou trazer aqui para vocês, né, o que que leva uma pessoa a desenvolver o transtorno narcisista, porque existe uma diferença entre ter traços narcisistas e ter o transtorno. A maioria de nós tem alguns traços. Tem uma fase da infância que é normal ter traços narcisistas.
ter narcisismo, mas o que não é normal depois de adulto. E os traços são comuns, é um espectro, na verdade. E agora o transtorno não, o transtorno é uma patologia. E quando uma pessoa tem transtorno, gera muito sofrimento para as outras pessoas que estão ao redor. Quem tem só traços, normalmente consegue se perceber e muitas vezes busca ajuda em terapia e se melhora. São pessoas abertas a se melhorar. Mas quem tem o transtorno, não. Quem tem o transtorno não consegue perceber. E aí é onde é a questão mais difícil. Porque tudo tem cura, na verdade, sabe, gente? Mesmo uma pessoa com transtorno narcisista, existe forma de amenizar os sintomas e as comorbidades que podem estar acompanhando? Sim, existe. Existe uma predisposição genética também, mas existe cura. A pessoa pode se curar, só que essas pessoas de aceitar que tem alguma patologia. Então, o que é o narcisismo? É um traço de personalidade. Ele é um transtorno da personalidade. O traço narcisista que existe, os traços são normais, uns têm mais e outros têm menos. Mas o transtorno é uma patologia. E é caracterizado por vários aspectos, como, por exemplo, uma autoimagem inflada ou idealizada. Na maioria das vezes, ela é idealizada, porque por trás desse inflar tem uma baixa autoestima, uma necessidade constante de admiração e de validação. Isso a gente encontra lá na criança, né? Essa necessidade. E o adulto permanece com essa necessidade. Uma dificuldade de sentir empatia real pelos outros. Quem tem o transtorno, não consegue sentir. Deixa eu ver o que a Nara Mireia colocou. Nesse caso, o próprio transtorno dificulta a aceitação sem reação agressiva, isso. Sim, exatamente, Nara Mireia. Eles reagem de uma forma muito agressiva, muito. Eles são extremamente reativos, porque não conseguem, realmente não conseguem reagir de outra forma. Quem tem consegue sentir empatia, porque o transtorno também está associado, não é a única causa, tá, gente? Mas está uma alteração do lobo pré-frontal. E isso dificulta essa pessoa a sentir empatia, ele não consegue. Vem como ataque, não como ajuda. Exatamente. Eles têm muita dificuldade de entender. E a gente sabe que tudo tem cura. Mesmo uma alteração aparentemente física, a gente sabe que tudo isso é mutável. A física quântica explica isso. Então, se a pessoa quiser se curar, ela se cura. Só que na maioria das vezes as pessoas não querem se curar. Então, eles não sentem empatia. Quem tem traços tem dificuldade de sentir, mas quem tem o transtorno não sente empatia por ninguém. Eles têm uma sensibilidade extrema à crítica ou rejeição à crítica, que é isso que a Nara Mireia colocou. Eles ajuda até como uma forma de crítica e eles reagem muito mal. Tem uma tendência a manipular ou controlar para manter um status de superioridade, porque o status de superioridade deles é uma defesa, então eles precisam desse controle. E tudo isso é uma junção de vários fatores, não é uma coisa só, não é só uma predisposição genética. Tem toda uma história de sofrimento muito grande e traumas da infância que levam a pessoa a desenvolver esse transtorno. Então, quando esses traços eles se tornam muito rígidos, recorrentes, disfuncionais, eles afetam negativamente a vida tanto dessa pessoa quanto de quem está ao redor. Realmente a vida de quem está ao redor se torna um inferno. E as pessoas que convivem com quem tem narcisista precisam de ajuda. Precisam de muita ajuda e muita força, resgatar sua força para poder lidar com essas pessoas, se não conseguem se afastar. Aqui eu vou dar todas os caminhos, né, para conseguir sair disso, né? Então é um quadro clínico bem complexo mesmo. E nem todas as pessoas que têm traços têm o transtorno. Mais uma vez eu volto a frisar.
Para diagnóstico do transtorno precisa ser feito por um profissional da área da saúde, preferência médico, psiquiatra, ou um psicólogo. E a pessoa pode ter traços, mas para ter a característica do transtorno precisa preencher um quesito de 5 itens dos 9 itens do DSM das doenças, né? Do Código das Doenças, para poder ser dito que a pessoa tem um transtorno. Senão ela pode ter só traços, e isso é absolutamente normal. Ter alguns traços, desde que não prejudique ninguém. Às vezes a pessoa está parada na anterior ferida e tem que manifestar aquilo. Bem-vindos os que estão entrando na live. Bem-vinda, Stephanie. Bem-vinda, Lua Fire, Marciele. Sejam todas bem-vindas. Sejam todos bem-vindos a essa live. O que origina o narcisismo? Não é a vaidade. A gente pensa numa pessoa narcisista por causa do mito do Narciso, né? Que se olha no espelho, se acha bonito. Não é daí que nasce. É da dor. É de uma armadura. Uma armadura psíquica que é construída para proteger um ego frágil e ferido. Porque quando a gente tem muito trauma, o nosso ego, a nossa estrutura, a nossa personalidade, vamos falar do ego não no sentido mal, no sentido da pessoa ser egoísta, não é isso. É no sentido da nossa persona, né? Nosso emocional fica muito fragmentado. E aí é onde causa o ego frágil. Então, isso pode estar ligado a uma falta de vínculo com seus pais. Teve um trauma na infância que rompeu esse vínculo, a criança pode desenvolver esse transtorno. Críticas excessivas ou expectativas irreais na infância. A criança que é muito criticada, a autoestima dela fica muito. E aí, muitas vezes, ela não consegue lidar com isso, ela cria uma máscara, uma carapaça. Boa noite, Edinólia, bem-vinda, bem-vindo, Eduardo. Outra situação é a criança que não foi vista, não foi amada, não foi reconhecida. E ela cresce com essa ferida de não ter sido vista. Uma ferida de rejeição muito grande. E ela traz isso, ela fica querendo esse reconhecimento depois. E muitas vezes traz traços narcísicos. Experiências precoces de abandono e humilhação também levam a esses traços. E as causas sistêmicas. Que aí nas causas sistêmicas pode estar trazendo para o pertencimento alguém que foi narcisista, trazendo para o pertencimento alguém que passou por essas situações, ou pior, trazendo para o pertencimento alguém que foi um perpetrador. O que é isso? É aquela pessoa que é abusadora, trazendo um abusador para o momento presente, um abusador que foi excluído. Então, assim, tem as causas sistêmicas também. Por isso que é importante a gente ter um olhar sistêmico, porque a gente existem muitos vídeos na internet, de psicólogos inclusive, de pessoas que foram muito feridas por pai ou por mãe ou por companheiro narcisistas. E aí simplesmente eles lascam o pau na pessoa que tem o narcisismo. Mas vamos olhar de uma forma mais ampla. Então, Naramira, eu vou explicar. Vamos olhar de uma forma mais ampla, porque assim, quando a gente começa os estudos de constelação, a gente aprende que ninguém pode ser excluído, porque o sistema não tolera exclusão. Uma das leis sistêmicas é do pertencimento, e o narcisista também pertence. Então, a gente precisa olhar para um todo, olhar distante para um todo, né? Para que a gente entenda o que acontece. Então, essas situações que eu citei aqui, falta de vínculo com pai e mãe, criança que foi criticamente, recebeu muita crítica ou muita cobrança na infância, foi criada uma expectativa nela que ela precisava cumprir aquela expectativa. Experiências de abandono, criança que não foi vista, não foi amada, foi rejeitada ou não foi reconhecida ou sofreu humilhação, ela vai ter traços, porque ela está na sua criança ferida. Todo mundo que está na sua criança ferida tem algum traço narcísico, porque a criança ela é narcísica. Normal, isso é normal. A criança passar por uma fase narcísica é normal, faz parte do desenvolvimento da personalidade dela. O que não é normal é depois da fase adulta a pessoa ter esses traços, é porque tem ferida na infância. Só que quando isso começa a ser
recorrente, esse disfuncional que fica recorrente e tem uma predisposição genética, aí a pessoa pode ter o transtorno. Aí já é uma outra coisa, né? Então, assim, o que acontece por trás do narcisismo, né? Existe, como eu falei, uma criança profundamente insegura que aprendeu a se proteger, idealizando a si mesma e desvalorizando aos outros, como uma defesa. Isso é uma outra razão, né? E a criança acaba, na hora de formar a personalidade dela, a ferida foi tão grande que ela faz uma dissociação ali e ela acaba aprendendo a idealizar sobre ela, né? E isso pode se gerar um padrão de funcionamento rígido e disfuncional, se não for acolhido e transformado. Raramente a gente acolhe na infância, faz esses tratamentos na infância. E aí pode ter um adulto narcisista. Existem alguns tipos de narcisismo. Na verdade, eles consideram 2 tipos e existem os subtipos. Porque às vezes você vai pesquisar, tem um monte, né, de subtipo. A Nara Miré pergunta sobre o perpetrador. É quando tem um abusador no sistema. E aí alguém vem depois, porque normalmente o abusador ele é excluído, né? Porque a tendência é todo mundo tomar um juízo pela vítima. E quem abusou, ele é excluído, seja abuso sexual, seja abuso de qualquer outro tipo, né? Qualquer tipo de abuso, né? E aí essa pessoa normalmente é excluída. Lá na frente, um descendente vai pedir a inclusão dessa pessoa, repetindo o padrão dela, sendo um abusador também, um perpetrador também. Essa que é a questão que acontece. E aí precisa da inclusão. Da mesma forma com os assassinos. Os assassinos no sistema, eles são excluídos. Uma pessoa chega e mata um familiar da gente, a gente fica indignado, a gente não quer nem ouvir falar nessa pessoa. Só que a partir do momento que aconteceu isso, essa pessoa passa a pertencer, porque gera um emaranhamento. Sempre que tem um emaranhamento, tem um pertencimento. E ela precisa ser vista como pertencente, mesmo causando uma coisa ruim. Porque para que o abusado ou a vítima descanse em paz, o abusador ou o assassino precisa ser incluído. É uma coisa estranha na lei sistêmica, mas isso acontece. Então a gente passa a ter um outro olhar, um olhar sem julgamento. Quando a gente trabalha com constelação, a gente não julga nada que acontece no campo. A gente aceita na nossa história familiar tudo como foi. Porque assim foi. Não tem como mudar. Não é uma indignação, uma raiva de alguém lá de trás que causou um dano ao outro que vai mudar o que aconteceu. Mas a gente, ok, faz parte, né? A gente dá um lugar, porque aquilo existe, né? Essa história existiu, faz parte, para que não se repita mais. E aí vai para o lugar, fica lá. E a gente decreta que de agora em diante não vai mais acontecer isso, né? Porque as coisas já vão estar no seu lugar. Por isso que é importante essa inclusão. Então, quais os tipos de narcisismo? Existem 2 tipos, assim, básicos, tá? Que é o narcisista grandioso ou explícito, aquele que é escancarado que a pessoa é narcisista. E existe o narcisista oculto, ou encoberto, ou vulnerável, que é a mesma coisa. E agora, quando eu for falar as características, vocês vão conseguir perceber muitas pessoas que possam, de repente, estar na família de vocês, ou algum relacionamento que você teve que possa se encaixar nessas características. E aí você pode perceber se tem esse tipo de dinâmica na sua família ou não, e a gente vai depois conversar sobre o que fazer caso tenha. Bem-vinda, Lecris. Bem-vinda, Gláucia. Bem-vinda, Brisa, Luísa. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Alecris. Bem-vinda. Então, assim, o primeiro tipo, então, seria o tipo grandioso ou explícito, né? Que é o mais conhecido. Como é que são as características para vocês identificarem? São pessoas que demonstram superioridade, arrogância, necessidade de controlar,
necessidade de admiração. Eles têm dificuldade de reconhecer as suas próprias limitações ou os seus erros. São pessoas que costumam mandar, são aquelas pessoas que são mandonas, sabe? Costumam ser autoritárias ou até dominadoras e manipuladoras. Tem baixa empatia, grande dificuldade de lidar com as críticas. É a pessoa que se comporta como se fosse um rei ou uma rainha do palco, assim. Precisa ser visto, elogiado, admirado, admirado constantemente. Oi, Jesus, bem-vindo. Eles não lidam bem com a autonomia alheia, porque são controladoras. Toda pessoa que tem transtorno narcisista não lida bem com a autonomia da vítima. Porque se a vítima fica autônoma, a pessoa que tem o narcisismo perde o suprimento energético, suprimento de reconhecimento, suprimento de afeto, de tudo. Porque normalmente a vítima de uma pessoa que tem narcisismo se torna codependente. E aí começa a tentar dar e dar e dar para essa pessoa. Deixa eu ver o que Jesus colocou ali. Sou nova aqui, poderia ver para mim. Não entendi sua pergunta. Seja bem-vinda na live. A gente está conversando hoje sobre narcisismo. É bem interessante o tema. Aqui não é live de consulta de tarô. Não sei se é isso que você está perguntando. Bem-vinda, Pri. A Pri já tinha entrado, né? Eduardo, bem-vindo. Jeane, bem-vinda. Carbalau, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Sim, você saiu um pouquinho e voltou. Bem-vinda de novo, Pri. Então, assim, os narcisistas, eles não lidam bem se a pessoa se desapega deles. Eles podem se ressentir ou até se afastar de quem não admira ou de quem não aprova. Se você desaprová-lo ou contrariar, eles se afastam. Eles param de falar, fazem, né? A reação deles é muito complicada. Depois eu vou explicar isso quando falar das dinâmicas narcisistas. Eles toleram mal qualquer questionamento. Se você questiona eles, eles já interpretam como uma crítica. O modus operandi deles é muito complicado. Tem uma falta de empatia, chegando a parecer insensível e até desdenhar do sofrimento alheio. Sim, tem muita intolerância, é verdade, Nara Mireia. É bem isso mesmo. Valorizam a sua imagem, os seus títulos, as suas conquistas externas. Os narcisistas explícitos, eles são assim, muito sedutores. São aquelas pessoas que são bem sociáveis, sabe aquela pessoa que chega sedutora, simpática? Num primeiro momento, são extremamente sedutores. Tanto socialmente falando, quanto amorosamente falando. Para relacionamento amoroso, são aqueles conquistadores que são, nossa, no começo, aquela pessoa maravilhosa. Então tem que cuidar muito com isso, assim. Mas são extremamente superficiais nas relações. É aquela pessoa que é extremamente sociável, mas mas são superficiais. Narcisista tem relação com psicopata. Sim, pode ter sim. Nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista. A relação seria mais ou menos isso. A psicopatia, ela é mais grave que o narcisismo. Existem os traços narcisistas, que eu estava explicando no início, que isso é uma coisa comum e quanto mais traços a pessoa tem, né, mais ela precisa se tratar, mas existe o transtorno de personalidade, que daí quando aquilo enrijece e fica naquele modus operandi, que daí já tem um diagnóstico médico, né? Mas é complicado. O narcisismo, o transtorno de personalidade, que é o que causa dano, é bem complicado. Então, assim, são pessoas que são extremamente competitivas, chegando a desqualificar as outras pessoas. Porque eles, como têm uma autoestima baixa, partem
de processos na infância que levaram a muita dor, a muita desvalorização, a muita humilhação, essas pessoas entendem que para se sobressair precisam humilhar. Então é muito complicado o modus operandi, né? Eles costumam se relacionar com pessoas que reforçam a sua autoimagem, porque eles precisam disso, que é a munição é o suprimento do narcisista. E quando a outra pessoa deixa de nutri-lo, né, para de nutrir, eles descartam friamente. E isso para qualquer tipo de relação, gente. Eu não estou falando só de relacionamento amoroso, inclusive relação parental. É muito triste isso, né? Mas é importante que se compreenda o modus operandi, porque a gente só consegue se curar dessas dores quando a gente compreende como o outro funciona e o porquê que o outro funciona daquela forma. Por isso que aqui eu quero trazer um outro olhar, diferente dos olhares que as pessoas que põem muita informação sobre o narcisismo e plantam uma energia de raiva e de ódio dessas pessoas. Isso é muito ruim. A gente não tem que ir por esse caminho. Sim, drena a nossa energia. Exatamente, Nara Mireia. Essas pessoas, elas brilham por fora, mas têm um profundo sofrimento por detrás. É isso que eu quero que vocês entendam. São seres que têm um modus operandi completamente danoso aos outros, mas que por detrás daquilo existe um sofrimento gigantesco e essas pessoas não conseguem agir de forma diferente, porque na maioria das vezes não conseguem reconhecer que tem um problema. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Agora existe um outro tipo de narcisista que é o narcisista oculto. Esse é mais difícil de a gente perceber, que é o narcisista encoberto, narcisista vulnerável, são os nomes que se chamam. Ele não se exibe como uma pessoa superior, por isso que é difícil de a gente reconhecer. Mas carrega uma sensação silenciosa de ser especial, de ser incompreendido, de ser injustiçado, ao mesmo tempo que manipula todo o ambiente emocional ao seu redor. Gente, esse é o mais difícil de lidar. Porque aquele que é explícito é fácil da gente reconhecer. A gente se afasta. Mas esse outro aqui a gente se aproxima. Porque eles zangariam a pena da gente. É que se posiciona como vítima. E é muito difícil quando é um familiar da gente que tem isso. E certamente muitos de vocês devem conhecer alguém na família ou já passaram por isso. São seres extremamente sensíveis à crítica. Eles se magoam facilmente e guardam muito rancor. E podem se retrair. É aquela pessoa com postura de vítima. Nara Mireia passou por um relacionamento abusivo com um narcisista oculto. Sim, a relação com eles é extremamente abusiva, porque a gente, infelizmente, entra numa dinâmica com eles de pena. Eles zangariam a pena da gente e sugam a nossa energia dessa forma. E aí abusam da gente. É bem triste, bem triste. Eles usam o sofrimento para chamar atenção e obter lealdade ou cuidados. E aí é onde a vítima cai. Então eles têm uma postura de vítima. Eles se apresentam como alguém injustiçado, rejeitado ou incompreendido. Bem-vindos aos que estão entrando agora na live. Bem-vinda, Carol, Ingrid, Semente Estelar. Sejam bem-vindas. Bem-vinda, Laodiceia. Então, assim, quais outras características, então, do narcisista oculto, né? A empatia deles é seletiva e manipuladora. Então, eles podem até demonstrar empatia em alguns momentos, em algumas situações, desde que eles estejam no controle. Pode até usar a dor do outro para reforçar a sua, como se dissesse assim, ó, nossa, você acha que sofre? Olha só o que eu passei. Isso é muito comum. Eles têm esse discurso. Então, eles são empáticos. Você está contando um sofrimento seu e em seguida fala assim, nossa, você acha que sofre? É que você não sabe a minha história. Então, assim, é muito típica desse tipo de narcisista.
Sim, fazem muito gaslighting. Eu vou explicar depois as dinâmicas que eles fazem. Boa noite, Semente, seja bem-vinda. Bem-vindo, Test Creator. Eles também necessitam de admiração, só que de forma não explícita. Mas desejam ser reconhecidos, assim como a pessoa mais profunda, a mais verdadeira, a mais sensível que os outros, ficando irritado e frustrado se não for visto emocionalmente. Então, são pessoas que querem ser vistas emocionalmente. Eles têm comportamento passivo-agressivo. E assim é uma situação assim, o passivo-agressivo, gente, vocês não têm ideia. É um sofrimento gigante para quem convive com essas pessoas. Eles podem boicotar, ignorar ou sabotar o outro indiretamente. Usam o silêncio, a frieza e o distanciamento para punir. Então, quando eles não têm um desejo deles realizados, eles se distanciam ou são frios para punir a pessoa. A autoimagem dessa pessoa ela é frágil e é escondida. É diferente do outro tipo de narcisista que tem uma autoimagem, é aquela pessoa que brilha. Não, esse é assim, aquela postura. Se você observar, a postura corporal é da vítima, sabe? Tem até assim, ó. Você olha para a pessoa e se sente pena da pessoa. Porque eles angariam, através da pena, da empatia do outro, eles sugam energia. Por fora parece uma pessoa calma, mas por dentro essa pessoa luta, aí entra o sofrimento dela, porque essa pessoa sofre também. Vocês não têm ideia do sofrimento que tem um narcisista, é muito grande. Eles sofrem com sentimentos de inadequação, sofrem com sentimentos de inveja e de rejeição. Eles têm muita inveja, gente, muita inveja. E muitas vezes essa inveja é de mãe para filha, ao ponto de praguejar a filha. E aí é muito sofrimento. É uma relação assim bem difícil. Às vezes do pai para o filho também. É uma relação que precisa de cura, na verdade, né? E eles estão sempre se comparando internamente com os outros. Então, imagina o sofrimento dessas pessoas. As suas relações são marcadas por uma exigência afetiva invisível. Essa exigência afetiva, ela não é explícita. Então, eles exigem muito emocionalmente das vítimas sem dizer claramente o que precisam. E isso eles sugam uma energia terrível, assim. E quando não recebem o que esperam, eles se sentem traídos e raramente se expressam o que estão querendo. Meio que a vítima tem que adivinhar o que a pessoa está querendo, sabe? Então é bem difícil. Eu estou falando aqui a vítima, mas assim eu acho que eu vou trocar essa palavra por uma outra, o codependente. Que nas relações não existe vítima nem algoz, né? Existe uma dinâmica que acontece ali, vamos colocar assim, né? Mas eu estou falando com esses nomes para ficar mais fácil. Mas a pessoa que é vítima de um narcisista, ela na verdade tem a codependência, desenvolve a patologia da codependência. Que toda pessoa que atrai um narcisista para o campo ou uma narcisista num relacionamento amoroso tem histórico familiar de narcisismo. Precisa olhar para sua árvore ancestral. Precisa olhar para sua relação com seus pais para ver se não teve problemas na infância que gerou alguma das dores que um narcisista tem. Então é importante ter esse olhar. O narcisista encoberto, ele não quer o palco. Ele deseja apenas ser amado e reconhecido como alguém único, que foi injustiçado e ignorado. Então, olha a dor dessa pessoa. É muito grande. Então, quando a gente para de olhar só no mal que a dinâmica do funcionamento dela nos causa e passa a olhar para essa pessoa como alguém que tem um baita de um sofrimento e não consegue resolver, a gente começa a ter um olhar diferente para ela e começa a não se afetar tanto com o que vem de lá. É uma forma que ajuda a nossa cura. Tanto sua dor como sua forma de controlar são silenciosas. Então é muito triste, né, essa forma.
Eles podem ter comportamentos evitativos, evitar situações sociais e relacionamentos que possam levar a críticas ou rejeição. E podem ter ansiedade e depressão pela instabilidade emocional. Eles têm muita instabilidade emocional. Porque o narcisismo, quando existe o transtorno, pode ter comorbidades e pode ter, muitas vezes se confundem com outras patologias, como transtorno bipolar, mas podem ter depressão e ansiedade associado. E aí precisam tratar também a depressão e a ansiedade. Essas pessoas sofrem horrores, sofrem muito. Deixa eu ver o que a Naremé colocou. Me lembra o processo de acolhimento e doutrinação espírita de espíritos sofredores que tenham gerado mais graves para encaminhar a regeneração e evolução, esse acolher. Exatamente, Naramireia, exatamente. Porque a partir do momento que a gente olha com outro olhar, enxerga esse ser de uma forma mais integral, sabe? Sistêmica, eu já coloco assim, olhar de forma sistêmica, principalmente as pessoas que estão na nossa família. A gente começa a, a não sentir mais tanto a dor do que essa pessoa possa nos causar, porque ela vai nos causar porque é a forma como ela consegue operar. Elas não conseguem nem perceber que tem algum transtorno. Então é muito difícil ajudar essas pessoas. Deixa eu ver o que a Lofari coloca. Eu tenho uma dúvida. É possível que o narcisista seja narcisista em uma relação e outra pode ser que ele não manifeste esses comportamentos? Lofari, assim, quem tem o transtorno, não. O que pode acontecer é que pessoas com traços narcisistas têm apenas traços, ela não tenha o transtorno, em uma relação que acontece um espelhamento e esses traços se manifestarem mais, e em outra relação não. Aí sim, mas se ela tem um transtorno, não. Um transtorno ela vai manifestar. Lembrando que um narcisista, mesmo que tenha transtorno, no começo ele é muito sedutor, muito sociável. Então, no começo de uma relação, ele parece aquela pessoa que é maravilhosa. Então, pode ser que seja isso que aconteça também. Mas depois ele vai mudar a dinâmica, porque existe uma dinâmica desse funcionamento. Depois eu vou explicar como é que é. Então, assim, são seres que precisam, na verdade, de ajuda, né? Existe o narcisista, desses dois tipos, existem subtipos de narcisistas. Existe um subtipo que eu vou colocar aqui, que para mim é o que é mais importante a gente olhar para isso, né? Principalmente se tem na família, que é o narcisista maligno ou perverso, que ele beira a psicopatia. Sim, exatamente, Nara Mireia, exatamente. O narcisista maligno é a forma mais severa, é, e eles têm um comportamento altamente destrutivo. Seria o narcisismo com a psicopatia. Eles são frios e calculistas. Eles realmente não têm empatia. A empatia deles é zero. Eles têm alteração mesmo, que não tem empatia. Eles encantam, seduzem no início, depois eles desvalorizam, isolam e minam a identidade da vítima com o tempo. Eles usam o charme e a inteligência e até a espiritualidade, gente, pasmem, até a espiritualidade, para conquistar. Então, tem muitos narcisistas que se passam de gurus para conquistar público e para seduzir. E é triste isso. E depois de atrair a vítima, eles começam com um ciclo de manipulação emocional. Eles levam ao isolamento e ao controle da vítima. Porque o narcisista, eles escolhem. Exatamente, Nara Mireia, exatamente. Eles são abusadores, porque eles têm esse...
O narcisista maligno, o perverso, ele tem um traço psicopático junto, né? Ele pode ter psicopatia, pode estar associado com psicopatia. E aí tem mais outras questões espirituais aqui que eu nem vou entrar em detalhe, mas existem muitos desses traços com ligação com seres não éticos, espirituais. Aí já é um papo para uma outra conversa. Não vou entrar nessa questão espiritual do narcisismo perverso, nem da psicopatia, que pode estar ligado também com isso. Mas dentro do olhar sistêmico, o narcisista perverso e o psicopata é um sintoma de um profundo sofrimento no sistema. Isso que a gente tem que ter em mente. Eles isolam e controlam a vítima. É muito sério quando envolve espiritual. Sim, Nara Mireia. Sim. Existem situações, a gente vê isso em algumas constelações sistêmicas, em que um antepassado lá atrás fez um pacto com seres não éticos. E isso se perpetua muitas vezes. E às vezes está ligada a questões narcísicas e até entra com essas questões de psicopatia. Algumas consciências reptilianas. É muito forte isso. Mas esse é um papo para um outro momento. Aqui a gente vai entrar mais na questão sistêmica, na questão dos traumas da infância. Vamos pegar um pouco mais leve. Então, assim, esse esquema de fazer isolamento e controlar a vítima é bem complicado. Eles manipulam tanto que a pessoa chega a ficar contra todo mundo e ficar sendo um suprimento para esse narcisista. Afastam a vítima dos amigos, da família ou até mesmo do seu apoio externo. Já viram aquelas situações de relacionamento amoroso que a moça casa com um rapaz ou ao contrário, o rapaz casa com uma moça, né? Pode estar num ou no outro, que proíbe de sair com os amigos ou com as amigas. Por exemplo, o cara tem uma namorada e começa a proibir dela sair com as amigas. Começa a criticar as amigas. Ah, aquela tua amiga não é legal, não é legal. Ela é uma pessoa que não, ela não é legal, não é boa companhia para ti. Nossa, tu fica com uma energia muito ruim quando sai com ela. Ah, e aquela outra amiga ali também não é legal. Nossa, começa a criticar, até que você vai largando todas as suas amizades. Aí na família, geralmente essa pessoa não está com ninguém da sua família. Não aprova ninguém, obviamente, né? Se tu tem uma família coesa que vai te amparar, eles te tiram da família. E aí você começa a buscar ajuda espiritual. Não, isso é bobagem. Não te deixa nem buscar ajuda espiritual, porque muitos proíbem a companheira de ir numa igreja ou de ir num centro espírita. Proíbem. Tem uns que manipulam nesse ponto de proibir. Muitos que são ocultos fazem chantagem emocional. Ah, se você for lá na igreja, né? Ou se você for, sabe? Fazem chantagens para manipular e isolar essa pessoa. Então é bem séria essa situação, sabe? É bem complicada. E cria uma dependência emocional, econômica e até espiritual. A vítima cria uma dependência emocional, econômica ou espiritual dessa pessoa. É aquela pessoa que, eu já vi isso, tá, gente? Do cara casar com a moça e não deixar a moça trabalhar fora. Não, você não vai trabalhar fora. Eu sustento a casa, pago tudo. Que bonzinho, né? E aí começa a isolar ela de todo mundo, ela tá lá isolada na casa. Existe isso, gente. Existe ao contrário. A mulher que não deixa o homem trabalhar fora também e faz a mesma coisa. Existe, Marciele. Na verdade, é um diagnóstico médico, né? Pelo DSM das doenças, pelo Código das Doenças, existe sim são 9 critérios, e aí dos 9, se a pessoa corresponde um número X, ela tem um transtorno. É diagnóstico médico. O ideal é que seja feito com um psiquiatra. Até para fazer o diagnóstico diferencial, para ver se não é uma psicopatia, para ver se a pessoa não tem um transtorno bipolar,
ou se não tem um outro transtorno também, que é a personalidade histriônica, que pode também, esses outros tipos de personalidade podem estar associados, né? Até o próprio borderline. Então, tem que ser diagnosticado com psiquiatria. Fica refém como se fosse um salvador, como se a vítima tivesse em dívida e fosse ingrata. Exato, exatamente, Naramideia. Eu conheci um caso, normalmente é mais comum um homem narcisista, né? Mas tem muitas mulheres que também são. Eu conheci um caso de uma moça narcisista com um rapaz codependente. E, e começou a se tornar claro na relação deles, né? Que ela manipulava ele. E só que ela era muito assim, ela era uma pessoa extremamente sociável, muito espiritualizada, muito, sabe, aquela pessoa legal assim. O rapaz também era legal. Só que teve uma situação que ela passou por uma questão de saúde e, e ela culpou o seu companheiro pela situação que ela passou. E esse companheiro ficou completamente assim perturbado, porque depois eles se separaram e ela começou a chantagear ele, a chantagear. E, e ele, num atendimento, ele chegou e comentou que não conseguia, assim, as coisas, ela não deixava ele, ela podava ele. Então, ela sempre tratava ele como se ele fosse inferior, não era uma relação de igual, era uma relação de inferior. Até tinha horas que ela parecia ser mãe dele, tinha momentos que ela parecia mãe. E esse rapaz ficou assim, tinha muito problema de autoestima, assim, sabe? Muito. Era uma coisa absurda, assim. E depois eles voltaram. Eles hoje estão juntos. Num sistema de manipulação absurdo, assim. Ela tentou isolar ele de todo mundo, de uma forma absurda. E gritante, assim, sabe? E é uma situação que acontece muito. E a pessoa que é codependente do narcisista não percebe. Não percebe porque o narcisista é muito sedutor. A cultura do machismo e da misoginia fortalece essa realidade masculina, apesar de também haver outro lado. Sim, exatamente, Naramireia. Exatamente. Porque aí é que tá. Traços narcísicos é muito comum nos homens. Que tiveram traumas de infância, ou que foram aquele menino que a mãe super protegia. Mas o transtorno é comum tanto num homem quanto mulher, né? Eles fazem muito gaslighting, que é a distorção da realidade. Isso aí, a pessoa que convive com narcisista sofre muito, porque faz a pessoa duvidar de si mesma. É aquela frase que eles falam assim, ó, isso é coisa da sua cabeça, você entendeu tudo errado. Isso é uma frase típica deles. Quando na verdade a pessoa entendeu certo, não era coisa da cabeça dela. Então faz com que a vítima perca a referência de sua própria percepção. Agora vocês imaginem quando isso acontece na infância, que a mãe ou o pai tem transtorno. E vou falar para vocês, quando o pai tem transtorno, dá menos estrago do que quando a mãe tem transtorno. Porque a mãe, ela fica mais direto no cuidado com o filho. O filho passa períodos da vida que até os 3 anos, 4, a presença da mãe é muito importante. Então, assim, o estrago que uma mãe narcisista faz, eu acredito, isso é uma percepção minha, tá, gente? Não é estatística, aliás, eu não pesquisei sobre isso para saber. Mas pela forma como a função de uma mãe numa família, dá mais estrago uma mãe com um transtorno de personalidade narcisista para as crianças do que um pai. Porque normalmente o pai fica mais fazendo as coisas dele, a mãe fica mais direto com a criança. Gera muito complexo de rejeição, muito. Gera várias coisas que eu vou falar aqui. Gera perda de referência de si mesmo para a pessoa que é criada com um narcisista. A crueldade do narcisista, gente, pode vir disfarçada de cuidados. Isso que a gente tem que estar bem atento. Então, é aquela pessoa que fala assim, ó, eu só tô dizendo isso pro seu bem. Sabe, a pessoa que fala uma crítica destrutiva, fica criticando com frases destrutivas para outra pessoa.
E depois termina a frase dizendo assim: eu só estou dizendo isso para o seu bem. Depois que humilhou e desvalorizou a pessoa. Aponta falhas com frieza e depois inverte o papel como se fosse vítima daquilo. E aí gera culpa na pessoa. Eles têm uma incapacidade real de sentir empatia. A pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista não consegue sentir empatia. E não sentem culpa nem arrependimento. Porque quem tem só traços narcisistas e de repente vai lá e humilha alguém, ele vai, nossa, mas eu fiz isso, nossa, poxa, me desculpa. Vai perceber, vai se arrepender. Mas quem tem transtorno não, porque não consegue. Não é porque é ruim e não quer, porque não consegue. O cérebro não opera dessa forma. Eles sentem prazer com a dor do outro. É isso, exatamente isso que eu estou falando. O narcisista perverso, ele sente prazer com a dor. Ele tem aquela coisa do sadomasoquismo. Então eles têm um ciclo de idealização e desvalorização no modus operandi deles, né? Primeiro eles colocam a pessoa num pedestal. O narcisista, ele coloca a pessoa no pedestal. Então aquela pessoa que, nossa, a gente é maravilhosa para eles. E de repente eles tiram do pedestal e desvalorizam a gente. É aquela frase assim: você é tudo para mim. Depois ele fala: ah, você é um lixo. Traz superioridade ver o que o poder que exerce. Exatamente. Exatamente. Eles fazem isso para manter o outro fragilizado e dependente, porque o narcisista perverso, ele precisa de uma pessoa codependente. Toda relação entre um narcisista vai ter um codependente. Ou se relacionam dois narcisistas um com o outro, que aí é um outro tipo de dinâmica, ou um narcisista com codependente. O narcisista com narcisista normalmente se dão muito bem. É uma relação que se dão bem. Tem os perrengues, mas acabam se dando bem. Mas o narcisista com codependente é uma relação de sofrimento muito grande. É um padrão repetitivo de abuso. As relações terminam com a pessoa emocionalmente, eles terminam um relacionamento e a pessoa que é codependente está emocionalmente destruída mesmo. Então, por isso que é importantíssimo buscar ajuda. É comum a vítima levar muito tempo para se reconhecer que foi abusada. Porque quem foi vítima, codependente, não consegue reconhecer o mal que a pessoa narcisista faz. Porque existe a codependência. Codependência são duas pessoas dependentes. O narcisista é dependente daquela vítima e a vítima é dependente do narcisista. São duas pessoas codependentes. E é uma relação que às vezes fica pro resto da vida. Num sofrimento gigantesco. Mas a pessoa tá ali sofrendo, mas ela não consegue sair daquilo, né? Então, o narcisista perverso, ele não busca só ser admirado, ele busca dominar e destruir. Eles são destrutivos, gente. É muito triste. O seu combustível não é a validação, mas o controle total sobre a psique do outro. Eles destroem a psique da outra pessoa. Então, a pessoa que é vítima de uma pessoa que tem um narcisismo perverso precisa ter um trabalho terapêutico de reconstrução da própria identidade. Com muito cuidado, com muita proteção. Por isso que eu torno a dizer, o diagnóstico tem que ser feito por um profissional médico que pode ter as comorbidades associadas, que podem ser confundidas, e aí a pessoa não ser um narcisista, e sim ser uma pessoa que tem um transtorno bipolar, e aí toma uma medicação, melhora, se controla, né? Ou ter algum outro tipo de transtorno de personalidade que pode ser tratado, né? Pode ter a personalidade histriônica, borderline ou mesmo paranoide. E isso tudo tem o acompanhamento médico, o tratamento, ou pode ter, às vezes, duas coisas juntos, né? Então, por isso que é importante, a pessoa que tem o narcisismo precisa de tratamento também, né? Olhar para isso. Só que quem tem o transtorno, quem tem o narcisismo perverso,
e aí se espiritualmente está ligado com esses seres, a pessoa não consegue, ela não vai. E aí, muitas vezes, a vítima precisa se afastar. Na maioria das vezes precisa passar por um afastamento, né, para se recuperar. Isso eu vou falar, eu acho que eu vou falar amanhã. Amanhã, porque é bastante tema, viu, gente, dessa live, ela é bem grande. Então, como é que funcionam as dinâmicas dentro das relações narcisistas? Uma das coisas que eles fazem é o gaslighting. Gaslighting significa luz de gás. É uma técnica de manipulação. O narcisista distorce a realidade da vítima. Normalmente as vítimas são verdadeiras. Isso é o que mais dói. Leva a vítima a duvidar de si mesmo, da própria memória, da sua percepção, da sua sanidade. A pessoa chega a achar que está doida quando está convivendo com um narcisista perverso, quando sofre gaslighting. Isso enfraquece o senso de identidade da vítima e facilita o controle. São aquelas frases que eu falei ainda há pouco, né? E outras frases, como tipo, você está exagerando, isso nunca aconteceu, ou isso é mentira, é tudo coisa da sua cabeça. Então, isso são frases que eles falam, e isso quando vem de uma mãe ou de um pai para a criança. Gente, imagina como é que cresce a cabeça dessa criança que foi criada por um pai ou uma mãe narcisista. Então, essa criança tem dúvidas de si mesma. Muitas vezes desenvolve a síndrome do impostor, porque ela tem dúvida de si mesma. Outra dinâmica que o narcisista faz é a máquina do espelho. Ele projeta sua sombra nas outras pessoas. Tudo que ele não quer ver em si, ele acusa no outro. Ao mesmo tempo, ele rouba traços do outro que ele admira e incorpora na sua imagem idealizada. As relações humanas, elas são de espelhamento. Isso é normal, é saudável para a gente. A gente cresce através desse espelho, porque aquilo que a gente não gosta no outro é algo em nós que precisa ser melhorado, ser mudado, né? Aquilo que a gente admira no outro, se uma qualidade, assim, poxa, que bacana, né? A gente pode aprender com o outro a ter uma qualidade legal. Por que que não? Isso é uma evolução saudável. Mas quando é uma forma de acusação é, de algo no outro, acusando de algo que está em si mesmo, isso aí já é patológico, já é uma outra forma, né, que é como eles operam. E isso eles acabam humilhando a outra pessoa, humilhando, fazendo a outra pessoa acreditar que tem uma característica negativa quando ela muitas vezes não tem, é um apontar de dedos do outro. Uma das coisas que acontece muito, gente, é a pessoa que é vítima do narcisista ser chamada de mentirosa, quando ela está falando a verdade. E a outra pessoa está no gaslighting. Então, assim, é muito triste, assim, a pessoa começa a se questionar, começa a ter dúvidas. Gera muito problema para a vítima. Então, nesse caso, a pessoa se sente esvaziada, se sente confusa sobre si mesma, sobre a sua identidade. Uma outra coisa que o narcisista faz é o silêncio punitivo ou retirada emocional, que chamam de pedra cinza também. Só que eles fazem isso como uma forma de punição. Eles somem sem dar explicação. Se calam de forma fria e estratégica, sem diálogo ou sem explicação. Deixa a pessoa no vácuo. Isso pode durar horas, pode durar dias ou durar semanas. Então, olha o sofrimento. Isso, exatamente, Nara Mirella. Eles manipulam ao redor para duvidar da versão da vítima, quando ela se manifesta. Exatamente. É bem isso que acontece. Então, eles usam isso como forma de castigar, como gerar insegurança e culpa. Porque é uma forma que eles mantêm. A pessoa que convive com o narcisista, que teve pai ou mãe narcisista, uma das coisas que precisa tratar depois na vida adulta é a culpa. Porque eles incutem muita culpa. Então, a vítima começa a pisar em ovos para evitar conflito a qualquer custo, com medo do vazio, com medo da rejeição. Porque a pessoa cria uma codependência. A vítima codependente não quer se afastar do narcisista. Ela tá apanhando, 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 mas ela não quer sair dali de perto. Primeiro que ela vai sentir culpa. Segundo que ela vai, ela não tem a autoconfiança
porque foi tudo minado, a confiança em si mesma foi minada. Então é muito triste, assim, precisa de muito olhar, muito acolhimento e, e tratamento, sabe? Mas graças a Deus existe tratamento para tudo isso. Uma outra coisa que eles fazem, né? Que é o ciclo, eles têm um ciclo. Isso se vê muito em relacionamento amoroso, mas também se vê em relação parental. O ciclo da idealização, da desvalorização e do descarte. A vítima, sim, a vítima ainda se sente responsável, exatamente isso. Exatamente. Esse casal que eu falei ali, que eu atendi ele, ele falou que se sente responsável por ela. Ele não gosta mais dela e voltou para o relacionamento porque se sente responsável. Gente, é muito triste isso. A pessoa está num relacionamento por uma codependência. E a pessoa é extremamente codependente. E ali eu percebi que ele tem uma questão com a mãe muito forte. Tem um histórico familiar bem pesado, assim. Eu não sei nem se a mãe é mãe biológica. Não consegui adentrar porque ele tem um trauma muito grande com a mãe e tal. Então, é bem complicado. Então, nesse ciclo de idealização, ele idealiza a vítima. Então acontece aquelas situações assim, você conhece um rapaz ou conhece uma moça que é aquela pessoa que, nossa, chama de love bombing. Coloca a pessoa lá no pedestal. Nossa, você é linda, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. Depois começa a criticar, 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 desvalorizar, ridicularizar, às vezes até em público, e rebaixá-la. Quando já extraiu tudo o que queria, afeto, atenção, status, energia, descarta a pessoa como se nunca tivesse significado nada. Isso é muito comum em relação narcisista. Só que isso deixa uma pessoa extremamente machucada. É aquele relacionamento que acaba e a pessoa está destroçada, destruída. Ela já não sabe mais quem ela é. Principalmente quando isso vem já de dinâmicas familiares narcisistas. Normalmente vem de dinâmicas familiares, porque a pessoa só vai atrair um companheiro ou uma companheira narcisista se já foi vítima de narcisista na infância. Ou se tem no sistema alguém, né? Que daí vai trazer pertencimento. É uma tendência, Nara Mirella, exatamente. Por isso que é importante a gente curar todas as feridas da infância e curar tudo isso, para que a gente encontre um relacionamento abençoado, sem essas patologias, né? Então, isso pode se repetir diversas vezes, porque a vítima fica emocionalmente confusa, né? E viciada nos momentos de recompensa e fragilizada quando se rompe, que foi o que aconteceu com esse moço. O que acontece? Nos momentos de recompensa, a companheira era maravilhosa, colocava ele lá em cima. Depois que ela começa a receber o suprimento, ela começa a desvalorizar e colocar para baixo. Então é nesse ciclo, né? E aí é aqueles relacionamentos ioiô, que vai e volta. A pessoa, quando volta, é aquela maravilha. O narcisista está colocando na fase da idealização. Aí depois desvaloriza e descarta. E a pessoa se vicia nesses momentos de recompensa, o codependente, né? Exatamente, Nara Mireia, faz acreditar que não é nada sem a pessoa. Exatamente. Exatamente isso. E, e a pessoa se sente exatamente assim. Outra coisa que o narcisista faz é a triangulação emocional. Ele introduz uma terceira pessoa que pode ser real ou simbólica, para provocar ciúmes, para provocar competição e insegurança. E isso é muito triste. Por exemplo, aquelas mães que começam a jogar um irmãozinho contra o outro, a meter ciúmes de um irmão contra o outro. Isso é uma triangulação. Comparação de um irmão com o outro, ou comparação com um primo, ou comparação com o filho dos vizinhos. Isso é um outro tipo, com os colegas, os coleguinhas, né? Isso gera muita insegurança, gera ciúmes na pessoa. Aí é aquela pessoa que depois na vida adulta se torna ciumenta. Sim, ela sofreu isso das pessoas que ela mais amava, que era o pai e a mãe. Como é que ela não vai ser ciumenta se ela não tratar
a criança interior dela. Depois que trata a criança interior, não. Mas enquanto não tratar, ela vai estar operando na criança ferida, que sofreu esse tipo de abuso. Porque é um abuso, na verdade, né? No caso de relacionamento amoroso, né? Pode comparar a vítima com ex-parceiro ou ex-parceira, com colega de trabalho, com terapeuta. Então a pessoa começa a se sentir muito desvalorizada. Isso cria divisão, cria dúvidas, cria dependência emocional. A vítima fica em disputa para merecer o afeto daquele narcisista ou a aprovação dele. Isso que é o pior, porque a vítima é codependente. Só é vítima de um narcisista quem é codependente. Por isso que se você tem uma família com dinâmica narcisista e é o codependente da família, porque existe alguns papéis dentro de uma família. Uma família de narcisista, quando o pai ou a mãe é narcisista, os filhos podem ser ou narcisistas ou bodes expiatórios. O bode expiatório é o codependente. E isso fica bem claro na família. O filho que vira narcisista é o filho ouro. Porque tem um filho que é aquele escolhido, que a mãe admira, que é o filho ouro. E o filho que é o bode expiatório é o filho que é atribuído todas as culpas do narcisista é jogado em cima dele. E aí é o que mais sofre, é o que cria codependência. É aquele que tem pena do seu pai ou da sua mãe e que fica sempre tentando ajudar, sempre doando, porque ele cria codependência, ele quer ser visto. Como ele é o bode expiatório, ele é pisoteado e ele tem a necessidade do afeto, ele cria a codependência. Então é uma dinâmica, gente, terrível, terrível mesmo. Então, assim, existem os personagens, como eu falei, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o filho ouro, no caso de mães e pais narcisistas. O filho ouro, o narcisista escolhe o filho como seu espelho. Ele é o idealizado, é o filho perfeito da mãe narcisista ou do pai narcisista. Ele é o protegido, ele é o especial. Esse filho recebe privilégios e também uma carga pesada, porque ele vai precisar corresponder a essa projeção desse pai e dessa mãe. Então ele vira uma pessoa extremamente controladora, ele vira um narcisista, na verdade. E ele pode ser usado como ferramenta para desvalorizar os outros filhos, principalmente o bode expiatório. Então ele também é utilizado pelo narcisista. Então ele é uma pessoa que perde a liberdade de ser quem ele é, vive sob pressão e vai repetir o padrão desse pai ou dessa mãe. Esse é o filho ouro. O bode expiatório, ele é o filho que leva a culpa por tudo. Ele sempre é o errado, ele é o difícil ou o inadequado. Às vezes até é chamado de ovelha negra. Costuma ser o mais sensível. E ele é o que quebra o silêncio familiar. Por isso que ele é atacado. Porque ele é verdadeiro. O filho, o bode expiatório, ele é verdadeiro. E ele é o que desenvolve a codependência. Na verdade, o ouro também tem codependência, mas é uma codependência diferente. Porque o filho ouro, ele fica codependente de ser visto como nessa expectativa. Isso também é uma forma de codependência, né? Em geral, o bode expiatório é o que mais busca a verdade, busca consciência e ele incomoda a estrutura de negação do sistema. Então eles crescem com muita culpa. É aquela pessoa que é filho de pai ou mãe narcisista que sente muita culpa, baixa autoestima, tendência a atrair relações abusivas. Mas também tem um grande potencial para despertar. Porque o que desenvolve narcisismo, pouco provável que vai despertar. Até pode, mas é pouco provável. O bode expiatório não, ele consegue despertar. Com muita terapia, né? Ele consegue. Então, assim, a pessoa que é vítima de um narcisista precisa, gente, buscar ajuda terapêutica. Porque muitas vezes, dependendo do grau do narcisismo, quando é companheiro amoroso, simplesmente é mais fácil separar, né?
quando é um relacionamento amoroso, que se torna extremamente abusivo, né? É se afastar. Mas às vezes, quando é pai e mãe, nem sempre você consegue se afastar. Então, assim, mas às vezes precisa, durante algum tempo, um afastamento, que a gente chama da pedra cinza. A pessoa não vai reagir, ela vai ficar indiferente a todas as atitudes do narcisista. E buscar ajuda terapêutica. Só tem um jeito de se curar disso, é buscar ajuda terapêutica. E ter um olhar sistêmico, que amanhã eu vou entrar bem aprofundada a parte do olhar sistêmico. A visão sistêmica do narcisismo, né? E como tratar a vítima. Eu vou entrar na parte do tratamento com mais detalhes. A gente entender que tudo isso tem um sofrimento por trás, né? Que a gente não deve julgar essas pessoas porque elas realmente não conseguem. Ai, gratidão pelo cafezinho, Adriana, quentinho, agora no frio, gratidão, gratidão. Essas pessoas não conseguem agir de outra forma. Se a pessoa tem só traços, ela é maleável, ela vai conseguir, se ela buscar ajuda terapêutica, mas se ela tem um transtorno, ela não consegue. E quem sofreu com relação narcisista, existe todo um tratamento, toda uma linha do que fazer para conseguir superar essa dor, né? E depois que cura, passar a atrair relacionamentos de qualidade e relações abençoadas. Sair desse ciclo de continuar atraindo relacionamentos abusivos. Então, amanhã eu vou entrar bem em detalhe nesses tratamentos, de como sair disso, tá? E de repente a gente faz alguma dinâmicazinha sistêmica para fazer alguma fala para pai ou mãe narcisista, se for o caso. Vamos ver como é que vai ser o andamento da live, a gente faz. Porque é muito específico, assim, tem as falas para pai e mãe, tem as falas para quando você tem um companheiro ou um ex-companheiro. Porque se você tem um ex-companheiro narcisista, gente, que sofreram muito abuso, precisa ser feito um tratamento também, um divórcio energético, fazer toda uma liberação dessa pessoa e dar um lugar para ela no seu sistema. Ela tem um lugar dela, ela precisa estar no lugar dela. Por isso que a gente vai ter esse olhar sistêmico, para que a gente possa incluir essas pessoas, elas serem incluídas e a gente poder seguir livres, sem estar mais vinculados de forma através de emoções negativas, através de conexões negativas com essas pessoas. Liberar isso, né? Porque todos nós estamos em evolução, eles também. E muitas vezes eles nascem a serviço de um sistema. Então a gente entender isso, como eu estava falando no começo sobre os perpetradores. Muitas vezes eles vêm trazer o pertencimento de alguém lá de trás que foi um abusador. Então a gente entender que no sistema tudo vem para se ajustar e tudo tem o seu lugar. E a gente pode dar lugar a tudo isso, decretar que de agora em diante esses ciclos se findaram. Os ciclos de abuso, os ciclos desses transtornos se findam. Então tudo isso é possível de ter cura. Por isso que a gente está aqui falando sobre isso. Tudo tem cura, tudo no mundo tem cura. Certo, gente? É verdade, Adriana. Mas tudo tem cura. Por mais doloroso que tudo isso seja, é possível curar. E quando a gente cura, a gente movimenta, dá lugar a essas pessoas no nosso sistema, por mais doloroso que seja para a gente vai se libertando dessa dor, essa pessoa volta para o seu lugar e dali para diante as gerações que vêm depois, elas estão livres disso. Porque tudo tem uma razão de ser. E amanhã a gente vai conversar com esse olhar sistêmico para tudo isso. Hoje foi uma live para entender como é que funciona a dinâmica e amanhã a gente vai para o caminho da cura. Aqui a gente não está para julgar nenhuma pessoa que tem o transtorno. Eu sempre falo assim, tem muito cuidado, porque tem muitos vídeos no YouTube que explicam sobre isso, mas que plantam muita raiva. E muitas vezes essas pessoas são nossos pais. E a gente, enquanto filhos, a gente não precisa amar os nossos pais, mas a gente precisa reconhecer que eles nos trouxeram a vida.
Então, quando a gente assiste esses vídeos que plantam muita raiva, a gente não consegue reconhecer, a gente não recebe a força do nosso sistema, a gente sai do nosso lugar. E isso causa problemas para a gente, causa uma série de transtornos para a gente. Então, aqui, a minha função aqui é justamente trazer esse outro olhar para que a gente possa ir para o caminho da cura. Certo? Então, espero amanhã vocês na live. Amanhã vai ser 15 para as 10, a continuação dessa live com esse olhar sistêmico e como tratar. A gente vai para o tratamento, tá? E poder estar ressignificando tudo isso. Tá bom? Gratidão pela presença de todos vocês. Eu que agradeço, Nara Mireia. Gratidão pela tua contribuição também. Sempre é bom quando vocês contribuem nas lives, porque é enriquecedor para todos nós. Essa sexta-feira, excepcionalmente, eu não vou fazer a nossa live musical, mas eu vou trazer no domingo, sim, a de Arcanjo Miguel. Na segunda-feira vai estar acontecendo o ritual do Conselho Kármico. Vão ter 3 turmas, uma às 11 horas da manhã, outra às 3 da tarde e outra às 9 da noite. Então, tem esses horários disponíveis para quem puder, né? Para que vocês possam participar. O ritual do Conselho Kármico. É bem legal, é um dia de portal e tá 3 créditos. Vai ser 1h30 o ritual. Vai ser bem bacana, assim. Vou cantar mantras e vou trazer. A gente vai fazer juntos esse ritual. E eu espero vocês, se inscrevam. Ai, que legal, Adriana! Nós vamos cantar parabéns para você então no domingo. Show! Que legal! Que bênção! E, bom, beijo no coração de todos vocês. Não se esqueça de se inscrever para o nosso Conselho Kármico de segunda. Nos vemos então amanhã na live às 15 para as 10 da noite. Ótima noite, ótimos sonhos. Até amanhã. Tchau, tchau.